Olá, seja bem-vindo ao Mundo Soja. Hoje nós vamos ver uma análise do complexo soja em Minas Gerais. E para essa conversa eu recebo o presidente da ProSoja Minas, o Fábio Meirelles Filho. Olá, Fábio, seja bem-vindo. É uma satisfação falar com você mais uma vez aqui no canal AgroMais. Olá, Tiago. É um prazer realmente estar aqui com você. Coisa boa a gente estar podendo falar aí do complexo soja, de uma estimativa positiva para todo o nosso país e principalmente para o nosso estado de Minas Gerais. Bom, e a primeira pergunta que eu te faço então, Fábio, é como está a produção de soja aí no estado? O plantio já foi terminado? Como é que está o andamento aí da safra? Olha, Tiago, todos os nossos plantios praticamente estão todos terminados. Nós estamos preparando já para as colheitas, entendeu? O resultado do plantio foi bastante bom, mesmo com alguns atrasos em algumas regiões, e no dia a dia nosso é mais ou menos desse jeito. A gente depende muito das questões climáticas e isso aí impacta mais ou menos o fator de você ter um bom plantio. Quando se começou nas áreas irrigadas foi muito bom e está tendo um andamento excelente, são as primeiras sojas que deverão sair agora. Eu acredito que no final de fevereiro a gente já começa o início das nossas colheitas. Então, a expectativa ainda é boa, mesmo com os problemas climáticos que nós estamos tendo, com excesso de chuva, mas antes com ela do que sem ela. O que nós estamos torcendo é que essa chuva se prolongue agora mais regularmente, porque é o momento do enchimento de grãos e o que vai aí balizar um pouco mais a nossa produção. Tá certo. Justamente sobre o clima que eu gostaria de falar com o senhor agora, se ele tem impactado, de que forma que ele tem impactado essas lavouras, né? A gente tem relatos aí de algumas propriedades, até mesmo com mofo branco, aí na região de Minas. O senhor tem conhecimento disso? Ou se é mesmo só o excesso que deixa o grão um pouco mais úmido do que o normal? O que você pode adiantar para a gente aí? Mas eu gostei muito da frase do senhor. Melhor a chuva em excesso do que sem ela, né? Isso, de fato, é motivo para a gente comemorar, né? Exatamente. Essa chuva, apesar de ter causado danos muito drásticos às cidades, tem muitas cidades de Minas Gerais que foram altamente impactadas, inclusive com várias mortes. Isso realmente é algo que nos sensibiliza muito. O que mais agravou não foi até o excesso de chuva, é mais a questão da luminosidade. Quando você tem um tempo muito encoberto, com as chuvas constantes, em algumas regiões realmente está tendo aí algum impacto. Nós calculamos aí que isso possa chegar aí de 3 a 5% na redução da produção. Mas se nós tivermos de agora para frente uma chuva mais regular, nós poderemos, no enchimento de grãos, até ter um grão maior, um grão mais pesado, e aí melhorar aí a questão da produção e da produtividade. Mas esse impacto já ocorre com mais sensibilidade em algumas regiões, principalmente aonde houve mais o atraso no plantio, do início do plantio, você entendeu? Então aí essas áreas sofrem um pouco mais, porque é um plantio mais tardio e pegou aí as chuvas mais intensas, inclusive algumas áreas tiveram que ser replantadas pelo volume de chuvas que ocorreu logo ao plantio, mas isso muito pouca coisa, mas ocorreu. Em algumas áreas pequenas, mas nós temos aí algumas áreas de alagamento que acaba afetando, mas também uma situação pequena. Mas tudo isso juntando vai aí nesses 3, 5% que a gente tem essa estimativa. Pois é, a Conab também tem uma estimativa boa para Minas Gerais, né? Cerca de 18,2 milhões de toneladas. Você acredita que essa confirmação pode chegar a ser atingida ou, de fato, precisa de esperar um pouco mais devido a essas questões climáticas aí que o senhor citou para a gente? Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, porque a gente está prevendo aí, na realidade, apesar do incremento de área que foi plantada, utilizando área de pastagens e outros aproveitamentos para a soja, nós devemos ter aí uma pequena redução, vamos dizer assim, por causa das questões climáticas. Mas dentro desses próximos dias, nós estamos praticamente no meio de janeiro, até o mês de fevereiro, até o dia 15 de fevereiro, que nós vamos ter aí
essa noção mais real do que acontece e vai acontecer com a soja, com o nosso grão. Porque se nós tivermos essa chuva mais regular e o sol aí para fazer essa melhoria do enchimento de grãos, nós podemos realmente ter aí alguma coisa melhor. Nós temos aí essa expectativa da Conab, só que a Conab sempre coloca aí alguns números acima do que está previsto. A nossa conta é um pouquinho menor, aí, 1%, 2%, aí, menor do que os dados da Conab, até 3%. Tá certo. Agora teve também aí um aumento, né, uma expansão da área cultivada para soja de até 2%. Isso mostra que o produtor está otimista aí relacionado à produção de soja em Minas Gerais? Olha, a questão da evolução da área maior do plantio da soja vem também com a redução da área de milho, porque o custo de produção da safra 22-23 nunca existiu no país, para todos nós, do país inteiro produtor, um incremento de custo nas proporções que tiveram. E o custo do milho hoje é o mais salgado para o produtor. E aí os preços também, com a sua redução, há a necessidade de você escolher uma estratégia melhor para a sua segurança de produção. Então, nós tivemos uma expansão de área nas áreas de pastagens e outras áreas que estavam aí degradadas e foram ocupadas, mas há uma redução no plantio de milho, entendeu? Certo. Agora tem uma questão interessante também. O senhor colocou esse ponto para a gente do custo de produção de milho que levou o produtor de Minas Gerais a apostar na soja. A questão de mercado também influenciou nessa decisão, além do alto custo de produção, porque a gente vê o mercado da soja bem melhor do que o mercado do milho, né? Com os problemas de estoques mundiais que estão razoavelmente baixos, e a necessidade de uma proteína de boa qualidade e barata, nós temos aí uma opção de mercado. Como houve aí uma série de questões internacionais, teve a guerra, teve uma série de problemas, e tem aí a saída, nós estamos saindo de uma pandemia, temos uma série de questões que afetam, vamos dizer, o consumo de alimentos no mundo. Estrategicamente, hoje, a soja é um bem necessário para qualquer país, porque o complexo soja, as pessoas acham que é commodities, mas você vê uma coisa, a gente exporta excedente de soja. Agora, nós temos queda de produção na Argentina, teve uma estabilidade nos Estados Unidos, uma pequena redução na produção, ou uma certa estabilidade, mas o consumo mundial vem aumentando. E o complexo soja, ele afeta leite, ele afeta todos os tipos de proteína animal. Então, nós temos aí uma complexidade do que essa soja melhora. Tivemos aí alguns comentários de aumento de biodiesel, da colocação de óleo de soja no biodiesel, e nós temos aí um aumento, que pode haver um aumento. Então, tudo isso gerou uma expectativa de melhor condições de mercado. Temos aí a condição da China, que precisa dessa soja em maior quantidade, a comunidade europeia. Então, isso aí dá uma sustentabilidade. Você vê que nós passamos pela primeira vez nos últimos anos, historicamente, no bushel a $15 de dezembro para janeiro. Isso nunca ocorreu. Então, a sustentabilidade desse mercado garantiu que o produtor investisse mais em soja em razão desses custos e uma margem futura de mercado. Mas você vê, nós temos hoje soja na região de Unai a R$161. E essa soja, pelo custo de produção nosso, deveria estar aí próxima de R$200 ou R$200, porque o nosso custo realmente foi muito pesado. Mesmo que hoje a gente tenha redução aí do diesel, tivemos redução dos insumos de uma forma geral, mas ele foi contratado com soja a R$170. Então, esse custo realmente está impactando o produtor. E se ele tiver uma produtividade menor, a margem de segurança desse produtor é muito grande, porque o risco das lavouras nas questões climáticas realmente é muito grande.
Pois é, dentro dessa questão de custos de produção da soja, o que mais pesou para vocês aí em Minas Gerais esse ano? Foi questão aí de frete de insumos, ou os próprios insumos mesmo? Questão do diesel também, que teve muito alto para você preparar a terra ali para o plantio. O que, que você elenca então aí para a gente de custos de produção da soja? Olha, a pior situação nossa ficaram nos fertilizantes e ficaram nos defensivos agrícolas. Isso aí impacta pesadamente, porque o dólar estava muito alto. Então, esses valores quando são tratados com mercados internacionais em moeda de dólar, então você tem aí um aumento bastante acentuado. Nós tivemos aí a questão do diesel, mas o que impactou também são as novas tecnologias, custo de equipamento, a melhoria do investimento. Agora, você vê uma coisa: hoje o preço da tonelada de calcário é um exagero, um absurdo, o gesso a mesma coisa. E nós temos necessidade, ano a ano, de consumo muito grande de calcário, de melhoria desse solo, de investimento no perfil do solo, não só aquela margenzinha de 10, 20 centímetros. Nós temos que ter um perfil de solo muito bom, nós temos que ter um investimento em tecnologia que cada dia está mais cara e sem a necessidade de ter chegado aos valores que chegaram. Então, isso aí impacta muito para nós e é muito difícil você fazer essas correções, porque hoje você vê a soja cotada a 170, você faz todos os seus compromissos a 170, você tem aí soja a 161. Uma grande parte dessa soja é trocada pelos próprios insumos. Isso ajuda um pouco o produtor, mas, de qualquer forma, não é o que vai dar o resultado final. Porque hoje você tem aí uma redução dos negócios, os produtores estão tentando ver se conseguem vender essa soja por um preço mais substancial para poder garantir a próxima safra, tanto a segunda safra que deve ser plantada, como já negociando a safra 23, 24, não o negócio da safra, mas o negócio dos seus insumos, das suas necessidades, pensando mais de um ano na frente. Então, a gente tem que ter aí uma estabilidade e segurança jurídica para que a gente possa continuar trabalhando. Porque hoje você vê muitos governos falando, gente passando fome, uma série de coisas. Nós precisamos melhorar esse abastecimento, garantir esse abastecimento brasileiro e mundial com produtos de altíssima qualidade, mas você só consegue abaixar o preço do alimento na mesa se você tiver muita fartura, nós tivermos muita produtividade. E o que a gente está vendo não é um discurso proativo no sentido de que a gente aumente cada vez mais essa produção e tenha a segurança jurídica necessária para investir no sistema produtivo nacional. Tá certo. Para você que está chegando agora aqui no canal AgroMais, eu estou conversando com o Fábio Meirelles Filho, presidente da ProSoja Minas Gerais, sobre como é a produção de soja lá no estado mineiro. Eu vou pedir licença para o Fábio agora um pouquinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial e, na sequência, ele vai responder mais perguntas para a gente, como por onde é comercializada a produção, os gargalos dos produtores por lá e, claro, vamos entrar nesse tema aí também sobre essa segurança jurídica que os produtores precisam. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Mundo Soja. Hoje nós estamos conversando com o Fábio Meirelles Filho, que é presidente da AproSoja Minas Gerais. Nós estamos falando justamente sobre a produção aí do complexo soja lá no estado mineiro. Ô Fábio, quando nós fomos para o intervalo, você estava falando da importância de se discutir a segurança jurídica para a produção no campo e que essa é uma forma de aumentar a produção de forma responsável e, claro, para amenizar os impactos da fome que a gente tanto ouve falando por aí. O que falta, então, de fato, para vocês, produtores, terem essa segurança jurídica que vocês buscam há muito tempo? Pelo jeito, ela fica só no discurso aí por parte dos nossos políticos, né? O que a gente tem visto aí muito fortemente são pressões internacionais que realmente vêm para impactar o preço dos produtos brasileiros. Na realidade, o pessoal quer jogar o preço para baixo. Quem quer comprar mais barato. Então, você analisa uma coisa. Hoje, a bola da vez, ou vem sendo há algum tempo, são as questões ambientais.
Nós tivemos lá a COP lá no Egito, uma série de coisas. Nós temos uma interferência total, inclusive de ONGs, nós temos aí os próprios trades, grandes compradores, interferindo na nossa soberania nacional. Nós temos o Código Florestal mais duro do mundo, e nós cumprimos esse código, os produtores cumprem toda a legislação brasileira, e aí a gente vê aí discursos da comunidade europeia e outros que também importam os nossos produtos, colocando certas restrições que nem eles mesmos cumprem. Você vê uma coisa, na Alemanha, recentemente, tem uma matéria aí bastante ampla, eles desmataram uma floresta aí, parece de 10, 12 mil anos, ou uma grande parte dela, para poder tirar carvão do solo. Extinguiram lá uma cidade, praticamente do lado de outros grandes centros, por causa de energia, que é carvão, um dos mais poluentes do mundo. A França tem um discurso negativo contra nós, mas pediram autorização, inclusive, para plantar em áreas de preservação deles. Então, a questão ambiental pesa muito para o Brasil. Você vê na área de Cerrado, que é Minas Gerais, hoje você deixa 50% da sua área, sem contar a área de APP e reservas de preservação permanente, além desses 50% é a garantia do que nós temos que estabelecer dentro do Código Florestal. Chega lá em cima, eles falam da questão amazônica, mas eles tratam a Amazônia Legal e bioma amazônico como se fosse uma coisa só. O bioma amazônico ele é composto de da sua totalidade quase, encerrado, que vai ficar 50%. Então, usam uma série de artifícios contra nós, contra o sistema produtivo brasileiro, para jogar o preço para baixo. Isso é uma questão comercial. E as pessoas aqui no Brasil incorporam isso como se fosse uma coisa correta. Interferem na soberania nacional, fazem um discurso negativo contra nós para comprar coisa brasileira barata. Então, nós precisamos, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, precisa começar a entender o que é o agro dentro do campo, dentro do sistema produtivo, o que ele gera e qual a segurança que ele dá para o Brasil e para o mundo. Porque a questão de tudo que você vê ambiental, do que nós estamos vendo, dentro das áreas produtivas nossas, são exclusivamente para jogar preço para baixo. Isso não é a realidade brasileira. Nós cumprimos uma legislação muito dura. Minas Gerais ainda tem uma das legislações complexas, com muitos sistemas e trâmites difíceis de ser operado, que nós precisamos melhorar muito. E isso não quer dizer que você está falando em desmatamento, porque quando a gente fala em desmatamento ilegal, ele tem que ser combatido, ele é combatido por todos nós. Agora, o que nos dá o direito de utilizar o Código Florestal para nós ocuparmos áreas que sejam até áreas novas ou áreas que podem ser renováveis, isso está dentro do nosso código, dentro da nossa legislação e é o nosso direito. E você vê uma coisa, outro dia eu escutei uma conversa e uma gravação da própria Marina, que agora está no Ministério aí do Meio Ambiente, falando que nós podemos triplicar a nossa produção sem desmatar nenhuma árvore. Ela está repetindo um discurso nosso desde a criação do Código Florestal. Nós sabemos que nós temos condições de fazer isso, só que nós precisamos do quê? De investimento no solo, em calcário, em conservação de solo, em novas tecnologias, melhoria das pesquisas e do investimento. Hoje a gente já usa um percentual de biológicos extremamente grande. Então, tudo isso vem para melhorar, mas precisa de recursos, juro baixo e uma melhoria, vamos dizer aí, cada vez mais de investimento na área de pesquisa. Ô, Fábio, e além de tudo isso, aí, quais os outros gargalos que vocês aí em Minas Gerais têm enfrentado? A gente sempre vê aí a questão do frete, que é muito caro, das estradas, que é muito difícil. Isso também acontece aí com vocês em Minas Gerais? Olha, isso eu acho que acontece com o Brasil inteiro. O maior gargalo nosso hoje é o sistema logístico e o sistema portuário. Nós precisamos melhorar rapidamente a expansão das áreas de ferrovia
e das áreas que nós podemos utilizar os rios. Nós temos aí a parte fluvial, que é muito importante para nós, que pode melhorar muito a integração de todo o sistema logístico, rodoviário, ferroviário e fluvial, você entendeu? Isso aí realmente é um gargalo. Precisamos melhorar todo o sistema portuário, inclusive para que os navios de grande porte possam ancorar aí, a gente ter aí maior capacidade de exportação, de saída desses produtos, mas também da entrada do que nós consumimos, porque nós também importamos a maior parte desses produtos nossos, de utilização aí como fertilizantes, defensivos. Então, nós precisamos melhorar. Isso seria estrategicamente para o país algo assim extremamente útil e que baixaria o custo para todos, tanto para exportação como para consumo interno. Então, isso aí, para nós, é o maior gargalo, e a questão dos fertilizantes e aí as inovações que nós precisamos implantar o mais rápido possível no país. E é comercializada a produção aí da soja de Minas Gerais? Olha, eu acredito que a maior parte da soja brasileira tem alguns destinos, como a China, a Comunidade Europeia, e aí a gente vai ampliando para outros lados, entendeu? Dentro dessa questão, nós estamos buscando no mundo um mercado cada vez mais amplo, porque o Brasil tem condições de continuar crescendo e abastecendo aí cada vez mais o mundo inteiro. Mas, em primeiro lugar, está a segurança alimentar brasileira. Então, nós precisamos cada vez mais nos ajustar a essa melhoria de cenário, estrategicamente, precisamos melhorar a nossa capacidade de armazenagem, que hoje ela está em cima de caminhões para exportações, inclusive para a gente poder garantir preços melhores e poder segurar um pouco mais o nosso produto de exportação para podermos negociar cada vez melhor. E essa é uma questão primordial. Temos aí a questão da moeda, que está muito começando a ficar instável, e você vê, coincidentemente, todo ano, é só começar a chegar perto das colheitas e o preço do dólar vem cada vez mais para baixo. Então, são coincidências que a gente acha aí muito complexas e muito complicadas. Para a gente finalizar, então, quais são as principais ações aí que vão pautar os trabalhos da ProSoja Minas Gerais nesse ano de 2023? Bem, eu acredito que nós tenhamos uma necessidade muito grande de orientar o produtor rural no sentido já da segunda safra, o cuidado que ele tem que ter, as condições que ele tem que colocar cada vez mais próximo para eventual plantio dessa segunda soja, com uma garantia de que ele vai ter tempo de chuva necessário. Nós temos trabalhos aí com o professor Murion que mostra para nós o período de inverno um resfriamento, correndo o risco de geadas em regiões que nunca ocorreram ou que ocorrem muito pouco, que o produtor não se preocupe em vender a sua soja no teto, mas por um preço médio adequado que ele pode garantir a sua segurança econômica e financeira, que ele fique muito atento a esse mercado, faça as suas consultorias necessárias, procure as suas cooperativas que têm condições de comercialização ou que fazem as suas comercializações e que se prepare para o ano de 23, 24, porque tudo nos mostra aí uma grande dificuldade econômica para o país, é o que nós estamos vendo aí. Temos muito discurso que não é muito bom para o agro. Você vê uma coisa, outro dia nós vimos aí que vai sair R$ 1 bilhão para a cultura. Não que a gente tenha alguma coisa contra a cultura ou qualquer outro tipo de ministério, ou qualquer outro tipo de setor de administração do governo, mas a agricultura é a única que pode realmente baixar o custo dos alimentos e trazer a inflação para baixo. Nós temos problemas agora no HF? Temos, porque nós temos muita chuva, o sistema de folhas, de produção de hortaliças é complexo. Temos a necessidade
de ter aí uma lavoura de café mais bem compensada, que aqui em Minas Gerais tem um peso muito grande, representa 46%, 48% da produção de café do Brasil. Então, nós temos aí toda uma complexidade no sistema produtivo brasileiro. Que o produtor fique muito atento e que o governo olhe para essa agricultura como uma segurança para o Brasil. Porque você vê uma coisa, o Brasil gerou, aí o próprio Ministério da Agricultura liberou dados aí, parece que nós geramos 1,1 trilhão de volume negociado no agronegócio brasileiro, para plantar, para colher, para fazer. E nós vimos o quê? Uma redução do Ministério da Agricultura, uma divisão da agricultura novamente. Não importa se nós somos micro, pequeno, médio, grande ou o profissional lá dos produtores. A agricultura brasileira é uma só. Se a agricultura familiar faz um efeito muito grande, ótimo, vamos cada vez incentivar mais essa agricultura, que ela seja mais produtiva, que ela seja todo o complexo nosso de produção para o povo brasileiro. Agora, nós precisamos fortalecer o Ministério da Agricultura. Ao invés de fortalecer o Ministério que hoje está responsável por todo o sistema produtivo de grãos, de carne, de proteína, de uma série, enfraquece-se esse Ministério. Nós não temos um fundo de catástrofe para garantir aí a situação das questões climáticas. Nós não temos juros adequados. Você está vendo aí que o mundo inteiro está aumentando o seu subsídio e nós estamos encarecendo os juros dos produtores rurais. Cada vez mais ostensivamente, os meios de comunicação colocam aí contrário ao agronegócio e nós somos uma sustentabilidade. A minha produção agrícola é o meu negócio, eu tenho que ser eficiente dentro da porteira para dentro. Mas da porteira para fora, as pessoas precisam notar, os governos precisam notar que não somos nós que colocamos preço no nosso produto, é o mercado. O mercado desenvolve, ele é soberano. Nós estamos aí numa economia com uma certa liberdade de mercado, mesmo que a gente tenha aí cotações internacionais regulando a nossa situação. Então, nós precisamos de fortalecer e juntar o sistema produtivo nosso a um país que realmente precisa crescer, aumentar a renda, porque nós precisamos que aumente também o consumo interno brasileiro e, para isso, a população precisa ganhar mais, precisa gerar mais emprego, mais renda. E o agro vem fazendo isso nesses últimos anos e garantindo a balança comercial brasileira. Sem dúvida nenhuma, né, Fábio? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Sempre uma satisfação falar com você, nos atende sempre gentilmente e trazendo um panorama aí do que é esses gargalos de produção, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre aí à disposição de vocês. Oi, você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do seu canal AgroMais. É claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.